Olá, irmãos e irmãs, hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos, e eu quero rezar com você e quero rezar também por você, para que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de Deus. Estamos já como que na reta final nessa preparação para a celebração do Natal. Tudo organizado ou sendo finalizado, a organização do Natal, casas enfeitadas, corações enfeitados, momento de reflexão. Obrigado por você disponibilizar um tempo do seu dia para que nós possamos estar aqui meditando a palavra. Nesse programa, uma palavra para o seu dia. Evangelize sempre conosco, curtindo, compartilhando, fazendo com que a palavra de Deus seja vivenciada em cada um dos corações dos seus amigos, dos seus familiares. Vamos juntos meditar a palavra de hoje? Hoje a palavra é retirada de Mateus, capítulo 21, versículos 23 ao 27. O texto diz assim: Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele, perguntando: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu-lhes: Eu também vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles ponderavam entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se respondermos dos homens, ficamos com medo do povo, pois todos têm João em conta de profeta. Então responderam: Não sabemos. Ao que ele retrucou: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a manifestação de Jesus Cristo, a forma como Jesus falava, a forma da implantação do reino de Deus, o convite permanente à conversão, isso incomodava muitas autoridades da época de Jesus Cristo. E muitas vezes as autoridades usam de autoritarismo, ou seja, silenciam aqueles que de certa forma incomodam. E entendam o seguinte: incomodar não significa fazer coisas ruins. O incomodar aqui, nesse contexto, é desestabilizar, provocar, fazer com que eles possam se dar conta daquilo que eles estão fazendo. E aí nós percebemos que muitas coisas permanecem ainda semelhantes. As autoridades não gostam de desafios. As autoridades não gostam de ser incomodadas. A partir do momento que nós começamos a fazer com que haja uma reflexão diferente, eis que há como que um autoritarismo. Bom, fique aí no seu canto, silencie ou dá um jeito de silenciar para que não haja uma manifestação de uma vontade onde favoreça a todos, onde favoreça sobretudo as classes inferiores. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para as grandes figuras bíblicas, os profetas, os santos, quando nós olhamos para a figura de Jesus Cristo, nós vemos que nós precisamos nos tornar pessoas inquietas. Nós não podemos andar num conformismo. Nos conformamos com qualquer coisa. Pode dizer que isso não vai afetar na minha vida. Nós precisamos sempre de uma inquietação. Por quê? Veja,
Essas autoridades foram questionar Jesus Cristo. E você? Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te dá essa autoridade? E aí Jesus diz, bom, tudo bem, eu respondo para vocês. Mas antes eu quero que vocês respondam apenas uma pergunta. Se vocês me responderem essa pergunta, eu respondo os questionamentos que vocês têm. E aí Jesus diz, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí eles se reuniram, ponderaram e levantaram todas as questões. Bom, se a gente diz que é do céu, Jesus vai nos dizer, então por que não acreditasse nele? E se nós dissermos que é dos homens, eis que todo o povo vai se voltar contra nós porque eles consideram João como um grande profeta. E aí que vem o grande perigo, o não posicionamento. Eles chegam até Jesus e dizem, não sabemos. E Jesus diz o quê? Bom, já que vocês não sabem se posicionar, eu também não vou dar a minha resposta. O grande pecado da humanidade atual é não tomar um lado, não assumir podemos dizer assim, um partido. Quando nós ficamos nessa inflexibilidade, quando nós ficamos nessas incertezas da vida, quando nós não sabemos para que lado nós devemos andar, nós aceitamos tudo e nada ao mesmo tempo. E aí está o grande perigo. Porque daí nós não temos uma religião, nós não temos os costumes, nós não temos valores, nós não temos escolhas definidas. E um ser humano que não tem nada disso, ele é muito vulnerável. Qualquer um pode chegar e convencer ele para assumir uma religião. Qualquer um pode convencer ele de que as atitudes, enquanto valores, estão erradas. E aí nós começamos a relativizar tudo. E quando nós entramos num relativismo, grandes pecados acontecem. E se acontecem grandes pecados, acontecem também grandes destruições. Então, meus irmãos, aproveite este tempo do Advento, que é um tempo de convite à conversão, à reflexão, a pensar. Você, qual a sua religião? Quais os seus valores? Quais os seus bons costumes? O que você precisa fazer e ser para ser uma pessoa equilibrada e íntegra diante de Deus? Pense um pouco nisso, reflita e compartilhe a palavra. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.